Cara, esse daí sou eu. Talvez você nunca ouviu falar de mim, mas isso é o de menos. Bom, meu nome é Fernando Lima Ribeiro. Já fiz de tudo nessa vida. Já fui homem-bala, já virei comida de dinossauros, já salvei minha princesa numa galáxia muito distante e já até participei de alguns filmes nacionais. Isso mesmo, participei do filme Chico Xavier, um dos maiores sucessos de bilheteria da história do cinema nacional e um dos momentos mais emocionantes da minha vida. E sabe como começa essa história? Pelo começo! É claro! Bom, era sábado de manhã, dia 22 de agosto de 2009. Acordei antes do sol nascer, em Uberlândia, e viajei para Uberaba para participar como figurante do filme. Cheguei em Uberaba por volta das 8 horas da manhã e tive que deixar o carro a vários quarteirões das filmagens, pois estavam interditados pela polícia por conta das filmagens. O jeito foi andar a pé até chegar no local das filmagens. No local havia uma placa alertando que se entrássemos naqueles quarteirões, estávamos automaticamente autorizando o uso de nossa imagem no filme. As ruas de grande movimento de carros estavam todas bloqueadas. Cara, estava uma loucura. Somente pessoas autorizadas podiam passar. Esses carros antigos, ônibus de época, Kombis antigas é que podiam trafegar por esses quarteirões, pois as cenas do filme iriam reproduzir os anos 70. Foi como se estivéssemos de volta ao passado. Como não podia passar mais carros por ali, o silêncio era total. As filmagens seriam realizadas na Casa da Prece, que era o centro espírita onde Chico Xavier psicografava. E ao caminhar até lá, me deparei com essa fila de figurantes entrando no centro espírita para participarem das primeiras filmagens do dia. Todos os figurantes já estavam vestidos com suas roupas de época. Foi muito legal. Muitos jornalistas também estavam presentes, registrando atentamente qualquer novidade. Membros da equipe do filme, produtores e figurantes foram entrevistados. Esse enorme galpão ao lado do centro espírita se transformou em camarim para os figurantes se caracterizarem, trocarem de roupa, maquiarem. Havia dezenas de pessoas e uma equipe do filme ficava responsável por coordenar o grupo de figurantes e por distribuir as roupas de época. Cara, nesse dia eu paguei um mico gigantesco. Aproximei de um grupo de senhoras que estavam usando antigos vestidos beges, longas meias grossas, cabelos presos e perguntei como que elas haviam conseguido aquelas roupas velhas, se a equipe de produção do filme estava me prestando. Elas olharam diferente para mim e responderam que aquelas eram suas roupas normais, roupas que usam no dia a dia e que não estavam participando do filme. Eu não sabia onde que eu enfiava a cara de tanta vergonha. Tentei corrigir, mas ficou pior ainda. Olha a minha roupa de figurante! Olha o tanto que eu fiquei ajeitado, show! Tava parecendo que eu ia dançar quadrilha, uai! Uma coisa interessante é que estavam presentes muitos amigos e pessoas que conviveram com Chico Xavier. Cara, olha só essa galera! Conhecem? Bom, esse daí é o Marcel Souto Maior. Marcel é jornalista, escritor, roteirista e diretor brasileiro e autor de 10 livros. Marcel também escreveu o livro biográfico As Vidas de Chico Xavier. O livro foi um dos mais vendidos da época e se tornou um best-seller, servindo de base para criarem o roteiro do filme. Eu tive a oportunidade de conversar com ele a respeito do livro. Conversamos também sobre as cenas que seriam filmadas naquele dia e sobre os bastidores do filme. Uma curiosidade é que ele nasceu no dia 2 de abril, aniversário de Chico Xavier. Veja nessas fotos que bati que ele estava atento a tudo e anotava muitas coisas neste bloco de papel. Nessa foto, ele usa novamente seu bloco de notas. Veja só. Marcel estava sempre conversando com o Daniel Filho. Esse é o Daniel Filho, o diretor do filme.
Ele preferiu criar um filme que não fosse doutrinário, mas sim um filme que simplesmente contasse quem foi Chico Xavier. Daniel Filho e Marcel Souto Maior conversavam bastante um com o outro durante os bastidores. Uma curiosidade é que os dois revelaram para a mídia que eram céticos e ateus, mas que tiveram suas vidas transformadas para melhor quando aprofundaram seus conhecimentos a respeito de Chico Xavier. Este ao fundo é o Saulo Gomes. Sabe quem é o Saulo? Bom, Saulo é simplesmente o cara. Ele é um grande escritor e jornalista, na qual durante 20 anos recebeu todos os prêmios de reportagem. Em 1968, começou sua amizade com Chico Xavier, quando ele era repórter da TV Tupi, e conseguiu convencer o médium a romper um longo período de silêncio com a imprensa brasileira, que o tratava como sendo uma fraude, um charlatão. E assim, Chico Xavier se tornou muito famoso e popular no mundo todo, ao dar entrevistas no programa Pinga Fogo da TV Tupi. O programa, com previsão inicial para 1 hora de duração, acabou por se estender por mais de 3 horas, alcançando assim a maior audiência já registrada na história da TV brasileira. Em outra entrevista com Chico Xavier, o mesmo programa teve que estender-se por mais 4 horas. A audiência estimada foi de 20 milhões de brasileiros. Isso é muita loucura! No programa, o médium enfrentou e respondeu com sabedoria a inúmeras perguntas de alguns dos jornalistas mais conceituados daquele tempo. Foram questionados assuntos como mediunidade, homossexualidade, sexo, pena de morte, aborto, bebê de proveta e outros assuntos polêmicos. Questionado por Saulo Gomes a respeito de transplante de órgãos, Chico Xavier fala sobre órgãos artificiais, órgãos de plástico. O problema dos transplantes deve merecer o nosso respeito e vamos pedir para que a nossa ciência médica continue para frente, conquanto não deva desprezar os órgãos chamados plásticos, tanto quanto possível, na substituição de órgãos no veículo físico. Mas os transplantes merecem a nossa consideração e devemos prosseguir. Chico Xavier prevê o futuro, pois somente 40 anos depois dessa entrevista é que foi realizado o primeiro implante de coração 100% artificial, um coração totalmente de plástico. Chico Xavier também falou sobre a criação de cidades fora da Terra. Então, na Lua, é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. Essas cidades não são sonhos da ciência. Essas cidades, naturalmente, com muito sacrifício da humanidade terrestre, podem ser feitas e provavelmente, vamos dizer, vai se obter azoto e oxigênio e usinas, vamos dizer, de alumínio e formações de vidro e matéria plástica na própria Lua para a construção desses redutos da ciência terrestre. Ele comentou sobre a chegada do homem à Lua e ainda revelou que encontraríamos água. E provavelmente a água será fornecida pelo próprio solo lunar. Essa foi mais outra previsão de Chico Xavier, pois só depois de 40 anos após a entrevista é que a NASA descobre água na Lua. Várias revelações do futuro que Chico Xavier fez no programa Pinga Fogo foram só recentemente concretizadas e descobertas pela ciência, comprovando de forma inegável a força de sua mediunidade. Durante o programa, Chico Xavier também falou sobre o contato da nossa humanidade com outras comunidades da nossa galáxia. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período bélico
na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Esses foram alguns dos inúmeros assuntos polêmicos e avançados para a época, realizadas durante suas entrevistas no programa Pinga Fogo em 1971. A entrevista foi um divisor de águas no espiritismo e Saulo Gomes teve um papel fundamental em tudo isso. Notei que Saulo Gomes, durante as filmagens do filme Chico Xavier, também estava atento a tudo e constantemente conversava com o diretor Daniel Filho. Daniel Filho usou vários trechos do programa Pinga Fogo no filme. Veja que Saulo trocava muitas ideias também com o Marcel Sotomayor. Veja nessa foto o Saulo Gomes virado de costas. Este no centro do grupo é o Eurípides. Eurípides é dentista e filho adotivo de Chico Xavier. Quando era garoto, ficou sob os cuidados do médium e quando adulto, passou a cuidar do pai adotivo. Ele dizia ser o para-choque do Chico, por sempre defender e proteger seu pai. Uma curiosidade é que ele nasceu em Ituiutaba, minha terra natal, cidade do grande espírita Jerônimo Mendonça, popularmente conhecido como Gigante Deitado. Ele, por coincidência, morava próximo da minha casa. Recentemente, estão criando um filme biográfico sobre ele e chegará nos cinemas em breve. Essa daí é a Cris D'Amato, era a diretora assistente do filme, era o braço direito do Daniel Filho. Eu acabei ajudando ela a eliminar barulhos externos que poderiam ter sido captados pelos microfones, prejudicando as gravações. Eu ajudei ela a eliminar o toque de um telefone público que insistia a tocar sozinho e alto, mesmo depois que retirei do gancho. É isso mesmo, ele insistia a tocar mesmo fora do gancho. Bom, no final da manhã, um grande alvoroço começou a se formar na rua e uma correria causada por vários curiosos e jornalistas presentes nos chamou a atenção. Descobrimos que eram os atores Nelson Xavier, Rosi Campos e Guilherme Bernardo, saindo do centro espírita e entrando rapidamente dentro do carro após o encerramento das filmagens da parte da manhã. Na correria, consegui bater essas fotos. Esse no banco da frente é o ator Guilherme Bernardo. Essa no banco de trás é a atriz Rosi Campos. E ao lado dela está o Nelson Xavier, ator que interpretou Chico Xavier. Não atuei nas filmagens realizadas de manhã, mas fui informado que as cenas que eu iria atuar seria durante a tarde e no mesmo local, mas dessa vez na parte de fora do centro espírita. Eu já estava todo empolgado para começar a atuar nas filmagens. Às 3 horas da tarde, um alvoroço de multidões de pessoas amontoaram em frente do centro espírita, pois mais de 40 produtores e toda a equipe do filme se preparavam para reproduzir uma cena que se repetia todos os sábados naquele exato local, que era a chegada de multidões vindas de todos os cantos do país, em caravanas, para ver Chico Xavier e receber as mensagens psicografadas de entes queridos. Um enorme trio elétrico apareceu do nada e estacionou em frente ao centro espírita. Fiquei sem entender o que era. Não era a chegada da Ivete Sangalo. Mas pra mim era algo mais emocionante ainda. É que as filmagens seriam captadas de cima deste enorme trio elétrico. Veja no alto do trio elétrico Daniel Filho e sua equipe. Um gigantesco guindaste apareceu por lá. Ele era enorme e atraiu curiosos que viram o guindaste de longe. O guindaste servia para levantar os cinegrafistas que iriam realizar as filmagens por cima do centro espírita. Veja que o guindaste levantava a equipe muito alto. Ele foi subindo, subindo, subindo tão alto que deu até para ver de perto a cidade espiritual Nosso Lar.
Mas outra equipe de jornalistas acabavam de chegar por lá e estavam atentos a tudo. Curiosos também chegavam de toda parte da cidade. Parecia que Uberaba inteira parou para acompanhar as filmagens. Todos estavam lá. Vovô, vovó, papai, mamãe, papagaio, até essa criança e esse cachorrinho estiveram presentes. Antes do diretor Daniel Filho gritar luz, câmera e ação, nós ensaiávamos e repetíamos várias vezes a cena da chegada do Chico Xavier no Centro Espírita. A diretora assistente Cris D'Amato e o produtor executivo Júlio Shoa se revezavam no microfone para comandar a multidão de figurantes através dos altos-falantes e do trio elétrico. Eles gritavam: calma, calma, gente, não corram, não empurrem, coloquem os chapéus, tirem os bonés, pelo amor de Deus, Chico está chegando, ele está vindo, sigam a caminhonete dele, deixa o Chico sair do carro, gente. Do alto do trio elétrico, o diretor Daniel Filho conferia a filmagem, checava as câmeras de última geração e dava o aguardado ok. Essa cena do filme não é muito longa, mas levou a tarde inteira para ser reproduzida e exigiu muito da produção e dos figurantes. É uma cena bastante complexa. Cara, fiquei muito emocionado, pois era como se o verdadeiro Chico Xavier estivesse chegando lá. O ator Nelson Xavier ficou muito parecido com Chico Xavier. Veja só, atuar com o Nelson Xavier era como estar diante do Chico. Foi emocionante. O guindaste permaneceu no alto durante algum tempo, pois filmamos outras cenas, na qual saíamos deste ônibus de época e entrávamos no Centro Espírita. Assim que o guindaste baixou e deixou Daniel Filho no chão, foi abordado por vários repórteres e jornalistas. Foi uma tietagem total, e ele foi super atencioso com todos eles. As filmagens aéreas ficaram perfeitas, foi um sucesso e Daniel Filho parecia estar muito feliz. Essas são algumas fotos que bati de dentro do Centro Espírita, na parte do jardim, após as filmagens que ocorreram lá dentro. Veja no alto o guindaste com alguns cinegrafistas. Dentro do salão do Centro Espírita, a produção do filme pediu para que sentássemos nestes bancos de madeira. Estávamos diante da mesa onde Chico Xavier psicografou durante anos. Foi muito emocionante, ainda mais que eu já tive a oportunidade de sentar nessa mesa para participar de uma sessão espírita. Vejam só eu aqui. Na época, a sessão espírita foi filmada para um documentário sobre Chico Xavier, e essa é uma das filmagens. Neste momento em que eu estava sentado nos bancos de madeira com outros figurantes no Centro Espírita, a equipe de produção do filme bateu diversas fotos de todos nós. Era uma simulação de como se estivéssemos vendo Chico Xavier psicografar na mesa. Esse dia foi muito especial, pois foram as últimas filmagens realizadas do filme, pois o filme não é filmado de maneira linear. Às 6 horas da tarde, as filmagens se encerraram e o diretor Daniel Filho deu o grito de encerramento. Neste momento, todos aplaudiram, se abraçaram, ficaram emocionados e a equipe festejou muito. Daniel Filho distribuiu flores para os atores em agradecimento. Após o encerramento, Nelson Xavier teve uma crise de choro e, bastante emocionado, sentou sozinho num dos bancos do jardim próximo às flores que Chico plantou e pediu que seu cabelo fosse raspado, se despedindo assim de seu personagem. Esse momento foi muito especial, me marcou bastante. Cara, olha só que legal essa foto dos três juntos, o Nelson Xavier, o jornalista Souto Maior e o diretor Daniel Filho. Todos os três eram ateus. Conhecer a fundo quem foi Chico Xavier realmente mudou a vida deles. O ator Nelson Xavier relatou chorando em diversas entrevistas que sua vida foi completamente transformada para melhor quando estudou a fundo seu personagem,
se transformando em uma pessoa amorosa, calma e espiritualizada. A sua fisionomia parecida com Chico Xavier e seu nome Xavier é apenas uma coincidência. Ele não tem parentesco com o Chico. Essa é apenas uma das inúmeras coincidências do filme. Mistério! Após o encerramento das filmagens, o diretor Daniel Filho, a equipe de produção e os atores foram comemorar neste local, que é a maior e melhor churrascaria de rodízio de carnes de Uberaba. A coincidência é que eu já tinha comido esse rodízio na hora do almoço, durante o intervalo das filmagens. Eu não sabia que a comemoração do encerramento das filmagens seria lá. Tive que comer rodízio na hora do almoço e na janta também. Quase voltei de ambulância. O clima era de muita felicidade na churrascaria. Todos brindavam, brincavam e riam muito. Daniel Filho fez até um belo e emocionante discurso. Realizei essa filmagem, mas como as câmeras de celular naquela época não eram muito boas, a resolução do vídeo ficou horrível. Gente, vou trabalhar no CQC. A gente acabou de pegar uma informação. Pegamos informações de ninguém sabe, nem os jornalistas, nem o pessoal do CQC. Você é o novo integrante do CQC. Sabe quem vai sentar nessa mesa? Ele mesmo, Daniel Filho. Aguarde, confie. Gente, só confirmando o que eu tinha dito. Aproveitei para abraçar e parabenizar o Nelson Xavier por ter interpretado tão bem Chico Xavier. Foi emocionante. Aproveitei também para parabenizar a atriz Rosi Campos. Ela foi muito carismática, atenciosa e nos tratou super bem. Ela interpretou uma grande amiga de Chico chamada Cleide. Quem bateu essas fotos com os atores foi o ator Guilherme Bernard. Ele foi muito gentil e se ofereceu por conta própria para bater essas fotos para mim. Foi ele que interpretou o Eurípides, filho adotivo de Chico Xavier. Esses são os autógrafos que Nelson Xavier e a Rosi Campos nos deram neste momento. Podemos ler Beijo, Rosi Campos e Nelson Xavier. Uma curiosidade foi que escutamos algumas pessoas da produção cochichando na churrascaria, dizendo que estavam sentindo uma energia muito boa, uma presença muito forte próxima do ator Nelson Xavier. Seria o espírito de Chico Xavier? Senti o Nelson Xavier muito calmo, sereno e transmitindo muita paz, mesmo em um local agitado como aquele. Assustei quando fui olhar para ele e ele já estava me olhando de maneira fixa, sem piscar, e permaneceu assim durante uns 10 segundos. Senti como se ele quisesse me falar algo no meio daquele agito festivo, mas o que ele me transmitiu foi algo maravilhoso, uma paz e um amor muito profundo. Foi como se Chico Xavier estivesse me olhando naquele momento. Fiquei emocionado. Nunca irei esquecer disso. Dias depois, fiquei sabendo, através de uma reportagem, que Nelson Xavier rezava para que Chico Xavier estivesse presente do primeiro dia até o último dia das gravações e que ele sentiu muitas vezes a presença de Chico e se emocionava muito com isso. Durante as filmagens do filme, o ator se emocionava ao sentir a presença de Chico e chorava, e as gravações precisavam ser interrompidas por alguns minutos. Daqui a pouco eu conto para você como foi a minha provável experiência
com o espírito de Nelson Xavier. Bom, galera, esse local é o SESI, Centro Cultural de Uberaba, e foi onde ocorreu a pré-estreia do filme. E foi muito legal! A pré-estreia ocorreu um mês antes da estreia do filme nos cinemas de todo o Brasil. Políticos, atores e familiares de Chico Xavier foram convidados pela Globo Filmes, Sony Pictures, TV Integração, Governo de Minas e outros para terem o privilégio de assistir o filme em primeira mão. Viajei para Uberaba para conferir tudo isso de perto. Eu não podia entrar no evento, pois não fui convidado. Os convidados eram pessoas próximas de Chico Xavier. Eu estava muito empolgado para ver pessoalmente os convidados e os atores entrando no evento como se fosse o tapete vermelho de Hollywood. Um fato engraçado é que antes de chegar na pré-estreia, eu fui parar no cemitério. Isso mesmo, no cemitério. É sério. Fiquei uns 10 minutos parado dentro do meu carro na porta do cemitério. O silêncio era total. Estava super escuro e, para piorar, começou a chuviscar. Fiquei com medo quando algumas corujas me passavam um susto com seus vultos, gritos e olhos brilhantes. Fui parar no cemitério, pois fui buscar uma amiga que morava em Uberaba. Ela iria comigo na pré-estreia. Como eu não sabia onde ela morava, ela me pediu para esperar na porta do cemitério, pois ela morava próximo de lá. Bom, na época não existia GPS, e se existisse eu não usaria, pois acho que não seria agradável você escutar do GPS. Você chegou ao seu destino. Espero que o meu destino não chegue tão cedo. A coincidência é que o cemitério é o mesmo cemitério onde está enterrado o corpo de Chico Xavier. A chuva começou a aumentar. Comecei a ficar preocupado. Mal conseguia enxergar fora do carro. Escutava silenciosamente apenas o barulho da chuva caindo sobre o carro. Tive a sensação de que eu estava sendo observado. E levei um baita susto quando a minha amiga surgiu de repente, batendo na minha janela. Ela entrou no carro e fomos direto para o evento. Mas tinha um problema, não sabíamos chegar na pré-estreia. E para chegar lá, fomos seguindo de carro os canhões de luz do evento que iluminava os céus daquela noite chuvosa. Cara, me senti o Batman seguindo o bate-sinal. Chegando lá, tivemos que deixar o carro a vários quarteirões do evento, pois algumas ruas foram interditadas pela polícia por causa da pré-estreia. Tivemos que andar a pé até chegar ao evento. Continuamos seguindo os canhões de luz e a multidão de convidados. Chegando no evento, notei que muitas pessoas já estavam na porta, aguardando ansiosos pela chegada das celebridades. Estavam presentes diversos convidados, curiosos e vários jornalistas. A cidade parou novamente. Cartazes e banners do filme estavam na entrada do evento, sendo apresentados pela primeira vez. Todos gostaram muito da arte e da silhueta por trás de Chico Xavier. Seria a silhueta o espírito Emmanuel, o mentor de Chico Xavier? Ou apenas um amigo espiritual? A silhueta me fez lembrar dos anjos do filme Cidade dos Anjos, filme com os atores Nicolas Cage e Meg Ryan. Cidade dos Anjos é também um dos meus filmes favoritos. Na pré-estreia, começaram a chegar os produtores do filme, atores, celebridades e o diretor Daniel Filho, e todos eles iam sendo entrevistados pelos jornalistas. Essa que está sendo entrevistada é a atriz Julia Gunn. Ela interpretou Rita, a madrinha que maltratava Chico Xavier quando ele era criança.
maltratava de várias maneiras, obrigava a lamber feridas, furava seu corpo com um garfo e por aí vai, coitado. Quem estava lá também era o ator mirim Matheus Costa. Ele interpretou Chico Xavier na infância. Ele foi escolhido através de testes entre 300 meninos. Assim como os outros atores do filme, teve também que aprender a falar com sotaque mineiro. Cara, esse cara é o cara! Esse daí é o Ângelo Antônio, um dos atores mais tietados por lá. Foi ele quem interpretou Chico Xavier em sua juventude. Para interpretar Chico Xavier mais jovem, uma maquiagem digital foi utilizada em seu rosto para rejuvenescê-lo em 180 cenas. Essa novidade do cinema nacional só foi possível utilizando tecnologia norte-americana, similar ao que fizeram com o rosto do ator Brad Pitt no filme O Curioso Caso de Benjamin Button. O filme do Chico Xavier possui aproximadamente 1 hora e 20 minutos de efeitos especiais. É impressionante e tem muita gente que nem sabia disso. O governador de Minas Gerais e seu vice também foram convidados para assistir à pré-estreia do filme. Um outro importante político ainda estava na estrada e não iria chegar a tempo de assistir a sessão. E por eu ter participado do filme, o ingresso foi transferido para mim. Cara, eu fiquei muito emocionado e segurava os ingressos tremendo muito, de tanta emoção. Foi um milagre! Eu nunca imaginei que iria entrar na pré-estreia e assistir o filme com os atores. Foi surreal! Foi um privilégio! Esses eram os nossos convites. Essa é a parte da frente e essa é a parte de trás. Com certeza fomos ajudados pelos espíritos amigos. Mistério. Eu estava agora super feliz, empolgado e ansioso para assistir ao filme. Minhas mãos estavam geladas de emoção. Eu ainda não havia acreditado que tinha ganhado os ingressos. De repente, aconteceu uma movimentação repentina e uma multidão de jornalistas começaram a aglomerar em determinado local. Descobri que era o livro dos bastidores do filme, nova obra do Marcel Souto-Maior, sendo apresentado para os jornalistas pela primeira vez. Marcel Souto-Maior estava sendo muito tietado, dava autógrafos e entrevistas sobre o livro. Meses depois, o livro se transformou em um fenômeno de vendas. Nas páginas ilustradas por belas fotos, o livro aborda histórias surpreendentes, curiosidades do dia a dia da produção, mistérios, coincidências inexplicáveis e as lições inesquecíveis de Chico Xavier. Esse cara segurando o livro dos bastidores é o Júlio Uchoa, produtor executivo do filme. Ele estava lá presente e era um dos mais divertidos e engraçados da equipe. Foi muito atencioso com a gente e depois de vários meses após as filmagens, ele chegou a me reconhecer na pré-estreia do filme. Uma curiosidade é que ele participou de uma cena muito engraçada, onde ele bate várias vezes o evangelho na cabeça de Chico Xavier, quando o médium começa a incorporar um espírito ruim. E esse fato dizem que realmente aconteceu na vida real. Durante a pré-estreia, eu cheguei a falar pra ele que o filme merecia 3 horas de duração. E ele me disse que o filme possui no total 3 horas de duração, mas que foi reduzido para 2 horas para o cinema e que o filme de 3 horas seria dividido em episódios para TV, em formato de minissérie. Minutos depois, uma outra aglomeração de pessoas começa a acontecer. Surgia então a tão esperada fila para a sessão do filme. 6 meses após as filmagens, enfim, o tão aguardado momento surgia. Cara, o meu coração disparou neste momento. A sessão estava lotada. Eu sentei neste local. Olha eu aqui. E antes do início do filme, Daniel Filho brincou com o público, apresentou alguns atores, integrantes da equipe e pessoas importantes envolvidas. Daniel prestou uma homenagem ao ator mirim Matheus Costa pelo seu aniversário.
Ao lado dele está a atriz Carla Daniel, que interpretou Carmosina, irmã de Chico Xavier. Nelson Xavier se emocionou e chorou diante do público ao falar de Chico Xavier. Todos se emocionaram juntos. Nelson Xavier disse que sua vida foi completamente transformada para melhor quando estudou a fundo seu personagem, se transformando em uma pessoa espiritualizada, amorosa e que antes disso era cético e ateu. Foi uma experiência maravilhosa assistir o filme juntamente com o elenco do filme, e foi emocionante ver pessoalmente os 3 atores que interpretaram Chico Xavier. Cara, eu fiquei muito surpreso ao ver que apareci no trailer, no livro dos bastidores do filme, em reportagens, e admiro que assustei ao conseguir também me ver nas telonas. Foi surreal! Olha só que doido! Este sou eu nas cenas do filme, ao lado da sombrinha rosa. Sugeri que minha amiga levasse essa sombrinha para compor o cenário e também para identificarmos no meio da multidão. Nessa imagem, eu aceno para o Chico com meu chapéu de palha. Participei também desta cena, na qual descia deste ônibus de época, pegava uma fila de pessoas e entrava no centro espírita para receber as psicografias. Aqui estou eu novamente. Gente do céu, a minha atuação no filme foi muito difícil, exigiu muito de mim. Acho que eu merecia um Oscar. Eu, no meio de tantos figurantes, sou um grão de areia. Cada um de nós representa um grão de areia na praia. Mas devemos pensar que a praia é feita da união de grãos de areia. Cada um tem a sua importância. Chico foi tão importante para nós e ele se considerava um cisco. Se ele é um cisco, o que sobra para nós? Assim que o filme terminou, o público aplaudiu muito e de pé. Neste momento, muitas pessoas estavam chorando emocionadas e se abraçavam. Quando encontrei com Daniel Filho pessoalmente, parabenizei por ele ter feito um filme belíssimo e sugeri que ele continuasse a fazer filmes de personalidades espíritas e também filmes de temáticas ufológicas, pois os maiores e mais importantes casos da ufologia mundial ocorreram no Brasil e não existe nenhum filme nacional que aborda esses casos famosos. Entreguei pessoalmente para o Daniel Filho um envelope com um texto sugerindo que ele fizesse o filme O Caso Varginha, que foi um dos incidentes mais importantes do mundo, na qual 3 meninas avistaram uma criatura estranha agachada em frente ao muro de um terreno baldio, e próximo de lá, em outro bairro, dezenas de pessoas também avistaram criaturas semelhantes, sendo uma delas apedrejada por moradores assustados. Militares e bombeiros logo fizeram as capturas. Durante a captura, o militar Marco Eli Xerezi chegou a morrer após ser ferido por uma das criaturas no braço. Inúmeros veículos militares e também dos Estados Unidos foram vistos pela população após as capturas dos seres, e há relatos de militares que revelam que as criaturas foram levadas pelos norte-americanos para fora do país. Um fato curioso é que uma das criaturas também foram vistas no zoológico de Varginha durante a noite, causando uma misteriosa morte em vários animais de espécies diferentes. Na noite anterior aos avistamentos dos seres, houve também relatos de diversas pessoas que avistaram luzes estranhas sobrevoando o céu de Varginha. Eurico de Freitas e Oralina, um casal de fazendeiros muito humildes, disseram ter visto durante a madrugada um estranho objeto cilíndrico sobrevoando muito baixo no sítio onde trabalhavam, localizado próximo de Varginha, assustando os animais do pasto. Segundo eles, o objeto tinha formato de submarino, sobrevoou lentamente durante uns 40 minutos e parecia estar caindo do céu, pois soltava muita fumaça em uma das suas extremidades. Estudiosos acreditam que as criaturas entraram na cidade após um pouso forçado da nave, que provavelmente apresentava problemas. Enfim, o caso Varginha atraiu e ainda atrai estudiosos, ufólogos e repórteres de vários países. Sugeri também ao Daniel Filho que fizesse o filme Operação Prato.
Essa operação foi realizada em 1977 pela Força Aérea Brasileira, que foi acionada para investigar a ocorrência de dezenas de luzes que voavam pelos céus do município de Colares e outras 2 cidades do estado do Pará, causando pânico na população dessas cidades, pois inúmeros moradores diziam que estavam sendo atacados com raios de luz que saíam desses OVNIs. Milhares de moradores, vítimas dessas luzes, vinham de várias localidades para serem socorridas, e por isso os hospitais ficavam lotados. As vítimas apresentavam fortes queimaduras, perfurações na pele, náuseas e fraquezas. Algumas dessas vítimas chegaram a morrer. O IML da região confirmou que os formatos das marcas de queimaduras eram bastante parecidas de todas as vítimas, e os relatos também. Dezenas de famílias abandonaram as cidades com medo do fenômeno. A Segurança Nacional foi acionada e a Força Aérea inseriu o armamento antiaéreo nas bases após comprovar que os objetos voadores não identificados eram reais. O incidente resultou em um dos maiores registros feitos por oficiais, resultando em mais de 500 fotografias e mais de 16 horas de filmagens dos OVNIs. Essas são algumas fotos reais. Como a operação era secreta e muitos dos objetos voadores tinham um formato que lembrava um prato, a operação recebeu o codinome de Operação Prato. O coronel da aeronáutica, o Irangê Holanda, que chefiou essa operação militar, era super cético, mas passou a acreditar depois que naves gigantescas e criaturas extraterrestres surgiram na frente dos seus olhos e diante de muitos militares durante a operação. Ele morreu em 1997, foi encontrado enforcado. Morreu alguns meses depois de revelar todos os detalhes à imprensa nacional e à Rede Globo a respeito dessa operação secreta que chefiou. Muitos acreditam que sua morte seja queima de arquivo. Até hoje, a população está traumatizada e temem que as luzes voltem. Com certeza, esses filmes ufológicos esclareceriam muitas pessoas sobre o assunto e se tornariam campeões de bilheterias. Mas para criar filmes ufológicos é preciso ter coragem e ousadia, pois abordaria temas polêmicos, como o próprio Chico Xavier foi. A estreia nacional do filme foi no dia 2 de abril de 2010, data em que Chico Xavier completaria 100 anos. O filme foi muito elogiado pela crítica e comoveu todo o país com sua história. O orçamento do filme chegou a 12 milhões de reais, um dos mais caros da história do cinema nacional. E em apenas 5 semanas, Chico Xavier foi assistido por cerca de 3 milhões e 500 pessoas, se tornando assim um dos maiores sucessos de bilheteria da história do cinema nacional daquela época. Para se ter uma ideia dos números surpreendentes de Chico Xavier, o filme Avatar, de James Cameron, levou mais de 800 mil pessoas ao cinema no final de semana de sua estreia, enquanto Chico Xavier levou mais de 600 mil. Devemos levar em conta que havia mais salas exibindo Avatar do que Chico Xavier. Impressionante, não é mesmo? Mesmo depois de mais de 10 anos, o filme Chico Xavier ainda está muito à frente das bilheterias de todos os outros filmes biográficos de personalidades espíritas. No dia da estreia do filme Chico Xavier, os ingressos acabaram rapidamente. Todas as sessões ficaram esgotadas. Vejam só! Na noite de sexta, a reportagem da Folha passou por 4 cinemas da capital paulista e todos estavam com as sessões de todas as salas esgotadas. Gerentes assustados diziam que a última vez que viram filas enormes como aquelas foi com o filme Avatar. Depois de um mês após a pré-estreia com os atores, voltei novamente em Uberaba para assistir a estreia nacional do filme. Já fui assistir no primeiro dia de estreia. E presenciei em Uberaba as filas saindo para fora do shopping.
Nunca tinha visto isso na minha vida e as filas quilométricas permaneceram assim por vários dias. Finalmente, os nossos ingressos da estreia nacional. Não é tão bonito como os ingressos que recebi na pré-estreia, mas pra mim tem a mesma beleza. O filme fez tanto sucesso que até foi divulgado em cenas de novelas da Globo, como a novela Viver a Vida. Ah, caramba, queria tanto ir no cinema com você. Vê o quê? Chico Xavier. Menina, é um comentário melhor que o outro. Dizem que é ótimo. Ai, mãe, esse é um filme que eu quero muito assistir. Nossa, desde pequena a senhora me conta tantas histórias, Chico. Que bom que você lembra. Que Chico foi um médium extraordinário, Renata. Por que a gente não faz o seguinte? Amanhã, vamos pegar uma sessão da tarde, nós duas. Yes, acho maravilhoso. Combinado? Combinado. Yes, combinadíssimo. Ó, não esquece, tá bom. Vou te lembrar. Se lembra. Beijo. Assistir novamente foi como estar assistindo pela primeira vez. A emoção foi muito grande e relembrei toda a emoção da pré-estreia. Em me ver novamente nas telonas, tive a certeza de como sou feio. Antes da estreia do filme, teve um lance bem bacana no site oficial do filme Chico Xavier, que era a escolha do melhor cartaz para o filme, e foi apresentado esses diversos cartazes. O cartaz escolhido pelo público foi este. Essa arte também foi usada nas capas dos DVDs e Blu-rays. Já para a capa da minissérie, escolheram esta imagem. Houve também uma promoção chamada Um Minuto para o Chico, na qual se deveria criar um pequeno vídeo evidenciando Chico Xavier. Os 10 melhores vídeos ganhariam uma camiseta do filme e o novo best-seller do Marcel Souto Maior, que é um livro sobre os bastidores do filme, autografado por ele e pelo diretor Daniel Filho. Criei e editei 2 vídeos amadores e enviei para eles. Os 2 foram escolhidos entre centenas de vídeos de todo o país e foram publicados no site. Fiquei doido! Nunca imaginei que iria ganhar. Foi uma emoção dupla. Confira agora os 2 vídeos vencedores.
Ter ganhado 2 vezes na mesma competição foi pra mim uma grande surpresa e uma emoção muito grande. Dupliquei a minha premiação, ganhei 2 camisetas e 2 livros autografados. Tive esse privilégio de ler o livro antes mesmo de ser lançado no mercado. Foi muito doido, cara! O livro é muito bonito, está repleto de fotos belíssimas dos bastidores. Fiquei até surpreso quando vi que apareço em algumas fotos. No livro, Marcel Soutomaior e Daniel Filho contam como foi o período de gravações, curiosidades, fatos marcantes e inúmeros acontecimentos misteriosos que aconteceram durante o desenvolvimento do filme. Há também entrevistas exclusivas com os principais atores. Teve também uma promoção chamada Clique na Estreia, na qual a foto mais criativa e original batida na estreia do filme ganharia o livro dos bastidores do filme, também autografados.
No dia da estreia do filme, bati essa foto em frente ao cartaz e fiz uma pequena montagem, substituindo a silhueta do cartaz por um Oscar. Veja só a comparação. Enviei para eles e adivinha só, ganhei pela terceira vez. Nem acreditei. E para minha surpresa, veja só o que eles me escreveram. Oi Fernando, fora os prêmios que já ganhou, você irá ganhar um prêmio especial, que é a camiseta da Lautec. Eles fizeram uma edição de 30 camisetas e eu tinha uma aqui que queria dar para alguém especial. Daniel Filho, o diretor do filme, ficou sabendo ontem que você estava sendo premiado pela terceira vez e rimos muito, porque ele adorou o cartaz com o Oscar. Parabéns pela sua criatividade. Abraços. Ah, foi você que participou das filmagens em Uberaba e usou uma sombrinha para ser identificado na multidão? Veja só todas as minhas 3 premiações juntas. Esses são os autógrafos dos 2 livros. Podemos ver no alto os autógrafos do Daniel Filho e abaixo os autógrafos do Marcel Souto Maior. Veja que Marcel escreveu: Chico Xavier, vivo de novo, luz e ação. Um grande abraço do Marcel. E no outro livro ele escreveu: Chico Xavier, de volta no centenário, luz e ação. Abraço, Marcel. Fiquei muito surpreso e feliz em ganhar todos esses prêmios. Me marcou bastante. Não sou merecedor disso. O que eu fiz foi apenas criar algo de coração em homenagem ao Chico Xavier e que os vídeos inspirassem outras pessoas. Ganhei de presente de um funcionário de uma loja de DVDs essa caixa promocional do filme, quando ele descobriu que participei do filme. Vou contar agora um fato muito especial que aconteceu comigo. É a primeira vez que estou contando isso em público. Em 2017, 7 anos após o lançamento do filme Chico Xavier, eu tive um sonho muito real com Nelson Xavier, o ator que interpretou Chico Xavier nos cinemas. No sonho, eu estava em um bosque repleto de árvores. Era um bosque de mata densa. Eu tinha dificuldade de andar, pois a grama estava alta e havia muitas árvores. Tanto as árvores como as gramas eram extremamente verdes e vivas. Havia muitas flores nas árvores e também nas gramas. O cenário da floresta lembrou a do filme A Cabana. Na época, eu ainda não havia assistido esse filme. De repente, encontrei uma casa simpática e confortável. Havia uma varanda nessa casa, com um canteiro repleto de flores de cores fortes e vivas. Havia também trepadeiras que subiam as colunas da varanda e que também eram repletas de flores. Vi uma pessoa saindo da casa e percorrendo a varanda. Ela contornou o canteiro de flores e veio na minha direção. Notei que essa pessoa estava em uma cadeira de rodas e usava uma boina azul clara. Quando ela aproximou-se de mim, levei um susto muito grande, pois era o Chico Xavier. Mas notei algo estranho. O rosto dele estava um pouco diferente. Foi então que percebi que não era o Chico Xavier, mas sim o ator Nelson Xavier. Fiquei muito emocionado. Ele se levantou da cadeira de rodas e ficou firmemente em pé, sorriu com os lábios e me deu um abraço forte e demorado. Acabei acordando no momento em que ele me abraçava. Pude até sentir o cheiro do seu paletó. O sonho foi tão real que acordei ainda sentindo o forte abraço dele e o cheiro do tecido do seu paletó por alguns minutos. O seu abraço me transmitiu uma paz e um amor profundo, uma sensação sobre-humana. Fiquei sentindo essa sensação minutos depois de acordado. Esse sonho ocorreu no dia 30 de junho.
A coincidência é que essa data é exatamente a mesma data de desencarne do Chico Xavier. Eu não sabia que Chico tinha desencarnado nessa data. Descobri só depois do sonho. Nessa data, Chico Xavier completava 15 anos de desencarne. Outra coincidência foi que o Nelson Xavier pretendia morar em Uberlândia. Inclusive, escolheu a cidade de Uberlândia para desencarnar. E Uberlândia é a cidade onde eu morei por vários anos, inclusive nessa época. Nelson desencarnou após vários anos de luta contra um câncer no pulmão. Foi um guerreiro. Ele fazia tratamentos em Uberlândia. Uma outra coisa que eu não sabia é que o Nelson Xavier usou cadeiras de rodas antes de desencarnar. Usou cadeiras de rodas quando estava bastante debilitado. Fui descobrir isso vários dias depois do sonho, e no sonho ele aparece em uma cadeira de rodas. Chico Xavier também chegou a usar cadeiras de rodas nos últimos dias de vida. Outra coisa que eu não sabia e que fui descobrir só depois do sonho é que o Nelson Xavier pediu para ser enterrado usando as roupas verdadeiras do Chico Xavier, as mesmas roupas que ele usou no filme. E no sonho, uma das coisas que me chamou bastante atenção foi eu ter sentido o cheiro do tecido do seu paletó. Uma curiosidade do filme é que a medida das roupas do Chico Xavier eram as mesmas medidas das roupas do Nelson Xavier. Eram do mesmo tamanho. Ele nem precisou de fazer ajustes para vesti-las. Ele atuou no filme usando as roupas verdadeiras do Chico Xavier. Se realmente eu encontrei com o ator, se realmente era o espírito do Nelson, ele estava se recuperando do desencarne, pois pensando assim, fica mais fácil entender o porquê que ele usava cadeiras de rodas. Talvez seu corpo espiritual estava se recuperando aos poucos. Não posso falar com 100% de precisão se realmente encontrei com ele fora do corpo, ou se foi simplesmente um sonho, um fruto da minha imaginação. Só sei que foi muito real, me marcou bastante e me confortou. No fundo, eu particularmente acredito que encontrei com ele sim, e foi essa experiência que me motivou a criar este documentário. Bom, galera, esse foi um pouquinho da minha jornada pelos bastidores do filme e que estou contando publicamente pela primeira vez. Além do filme do Chico Xavier, participei também do filme Divaldo, o Mensageiro da Paz, filme biográfico do médium Divaldo Franco. O filme estreou nos cinemas em 2019 e também teve grande repercussão. O filme conta a vida de Divaldo Franco, um dos maiores médiuns do mundo. Entrevistei também o diretor do filme, Clóvis Mello, e os atores Bruno Garcia, Guilherme Lobo, Laila Garran, Regiane Alves e Marcos Veras. As entrevistas foram divulgadas no meu canal do YouTube. Participei também da pré-estreia do filme, na qual estavam presentes os atores e o próprio Divaldo Franco.
Cara, foi emocionante, foi muito marcante pra mim participar das gravações desses filmes biográficos, pois são duas personalidades que têm o maior carinho, respeito, amor e gratidão. E é sempre muito prazeroso dividir essas minhas experiências com todos vocês. Uma parte do filme se passou por volta dos anos 50 e por isso a produção cortou os nossos cabelos à moda da época e nos vestiu com essas roupas antigas para participarmos de algumas cenas do filme. Na época em que eu criava este vídeo sobre o filme do Chico, Saulo Gomes desencarnou. Eu pretendia entrevistá-lo para perguntar sobre o filme do Chico Xavier. Ele desencarnou em Ribeirão Preto, cidade em que eu e Saulo Gomes morávamos. Faleceu horas depois de me desejar feliz aniversário. Veja só o que ele escreveu para mim. Parabéns, caro amigo Fernando. Sucesso, luz e bênçãos em sua caminhada. Feliz aniversário. Grande abraço, Saulo Gomes. Alguns dias antes dele desencarnar, tive o privilégio de recebê-lo pessoalmente em minha exposição de fotos colorizadas dos pioneiros do Espiritismo. Vê-lo na minha exposição foi uma grande surpresa para mim. Essa foi uma das suas últimas imagens em vida. Veja ele ao meu lado e em frente da minha foto colorizada de Chico Xavier. Quanta saudade ele nos deixou! Chico foi um grande homem que veio para nos transformar e Nelson foi um exemplo de homem que se transformou. Não podemos ao certo saber aonde eles estão. O que sabemos é que ambos estão juntos e eternamente em nossos corações. Que saibamos fazer a nossa própria transformação. Olha, eu não sou uma pessoa crente, mas eu acredito em Jesus Cristo. Jesus Cristo, há 2000 anos, disse que para nós nos amarmos uns aos outros como a nós mesmos. Essa bandeira que esse homem levantou há 2000 anos e que a humanidade toda tenta cumprir, mas com dificuldade. Essas pessoas que eu conheci esses dias fazem isso da vida delas. Quer dizer, cumprem esse mandamento. É uma coisa muito forte. Eu espero estar à altura para desempenhar esse personagem. Isso, você gosta disso? De repente se ver, ter sua imagem associada a um determinado tema? Gosto. Gosta? Gosto porque sempre me faz bem. Ele fez mais bem do que nunca. Ele me mudou. Foi mesmo? A sua pessoa, Nelson? É muito... Ele é muito grande para que eu, pequeno como sou, não mude. Ele é muito grande. A oportunidade que nos foi concedida hoje. O que mudou exatamente em você, depois de Chico Xavier? É meio presunçoso eu dizer isso, mas eu me tornei uma pessoa muito melhor. Eu devia ter aprendido isso mais cedo. E onde você vê isso, esse seu lado melhor? Eu tô mais tolerante, eu tô mais calmo, eu tô mais disposto a entender o outro, eu tô mais generoso. Eu era chatíssimo, eu era uma peste comparado com o que eu sou agora. Não é verdade, ele me... Inclusive a dimensão espiritual que ele me deu, eu sempre me envolvi muito com problema material.
o marxismo me levou para outras coisas, para outros caminhos, e eu recusava um lado espiritual que todos temos, né? que o humano tem. Eu sempre reprimi isso, ou zombei disso, ou desprezei isso. E isso é metade, né? Você se tornou espírita? Eu não posso dizer isso. Eu não posso dizer isso. Porque eu sempre admiti a existência dessas duas dimensões, essa comunicação, desde criança. Embora não praticante. No momento da vida que eu estou, essa dimensão de espiritualidade ganhou o tamanho que ela precisa, que ela deve. Perdoai as nossas dívidas. Eu oro, Assim como perdoamos aos eu nossos faço minha devedores. prece todas as manhãs. E você não fazia isso antes? Não. Mudou em alguma coisa também o ator, a sua arte? Eu acho que sim, porque me deu uma capacidade maior de me entregar ao isso que eu estava falando da fantasia. Me deu uma generosidade maior para ser fiel ao que eu vou interpretar. Mas pode ter a ver também com a maturidade, a própria maturidade Sem que dúvida, chegou. sem né? dúvida. Nelson Xavier, para terminar, um projeto assim, próximo, futuro, profissional. Eu quero fazer uma espécie de palestra, eu não sei, não tem nome ainda, sobre Chico. É mesmo. Chico tomou conta da sua vida, né? Tomou. Um sonho, Nelson Xavier. Eu quero deixar todo mundo bem. Quando eu me for. Uma cor. Amarelo, laranja. Um nome. Viana Drummond. Ah, que bonitinho. Nelson Xavier, obrigada, viu? Obrigado a Muito você. obrigada pela sua participação Obrigado a você. no Cores e Nomes, foi um prazer. Até semana que vem.